Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, na companhia desses anjinhos, sabe? Esses anjinhos que tem as asinhas na cor da asinha da graúna. O Senhor Aloísio Guigino. Aloísio Guigino. Tem que apresentar. Dois anjinhos, porque os ouvintes não veem. Não gosto de apresentar, gente. Mas olha, nosso abraço, amigos ouvintes. Vamos em frente com nossas asinhas da cor daqui, da asa da graúna. Pretinha, tá pretinha, bem. pretinha. Muito obrigado. Vai lá, E eu, anjinho 2. Hoje 2, Não vai. queira saber. Quem sou eu? Não anjo queira dois. saber. Não Quem queira. diz que sou? Jesus fez essa pergunta, né? Quem Não diz que diz- sou, não Maria de queira Fátima saber. Miranda? Vamos ver a resposta dela, tô até O curioso. anjo 2. Tem muita graúna no Nordeste. Eu sou Eduardo Araújo, ela não quer me apresentar, Vamos não. lá, Pois Eduardo Araújo. Um grande abraço aos nossos queridos e amados ouvintes, Vamos lá. internautas. E nós vamos continuar o estudo no capítulo 1, né, do que é o Espiritismo, onde ele vai, no discurso, no diálogo com o cético, falar a pequena conferência espírita, continuando ainda a impotência dos detratores. Quem vai fazer a leitura? Miranda, a gente está em que parágrafo? O 7º erro- parágrafo. Então vamos lá. O erro de todos está em crer que a fonte do Espiritismo é uma só, e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar em todos os países, nos palácios e nas choupanas. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do Espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diariamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. Isso aqui é fundamental, né, Luiz, Miranda? Porque ainda tem gente hoje que diz que vocês seguem a doutrina de Kardec. A doutrina não é de Kardec. Kardecismo. É o famoso... A gente até entende, Entende. Que por ignorância algumas pessoas acabem, para poder diferenciar e explicar para outras que também não têm conhecimento que... Mas é uma analogia. É uma analogia, porque, veja só, Eduardo, nas outras religiões você fala catolicismo, protestantismo, certo? E por que não kardecismo? Certo? Por que não? É porque, na realidade, quando fala em catolicismo, você devia dizer doutrina de Jesus, certo? Ou trazida por Jesus. Protestantismo, divergência, certo? Divergências dos ensinamentos de Jesus, certo? Não dos ensinamentos propriamente ditos, mas da adoção e organização desses ensinamentos pelo homem, tá? Então, a doutrina dos espíritos, ela tem a sua origem nos espíritos. Kardec só fez uma coisa, foi organizar. Por isso é que nós chamamos de codificador. Foi aquele que organizou as respostas de centenas, milhares de espíritos às mesmas perguntas que foram feitas. Então a doutrina não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos. Por isso que a gente pega o Livro dos Espíritos, ou a doutrina ditada pelos espíritos, certo? Não é kardecismo. Então a gente até entende, conforme o Eduardo frisou, a gente entende quando as pessoas dizem isso. Mas como nós buscamos sempre esclarecer,
nós devemos, até podemos continuar falando do kardecismo, não tem problema não, mas entendendo... Que não está personificado em Kardec. Não está personificado em Kardec. Você tem que explicar isso de uma forma muito clara, né, para as pessoas, porque, vocês seguem a doutrina de Kardec. E aí é importante, você que está aí nos ouvindo, né, você nosso ouvinte, você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, explicar a essas pessoas que a doutrina não é de Allan Kardec. Explicar quem é o Allan Kardec, que é uma pessoa fundamental na história do Espiritismo, que fez um trabalho hercúleo, né? Eu diria até que sobre-humano. É um homem que abriu mão da sua própria vida para se dedicar integralmente a algo que era a tarefa grandiosa que os próprios espíritos diziam para ele. O Espírito de Verdade foi muito claro para ele. Não te pense que bastará te publicar 1, 2 ou 10 livros para depois descansar. A doutrina espírita vem para abalar e transformar o mundo inteiro. Você imagina Allan Kardec lendo esta mensagem do Espírito de Verdade, a emoção que ele sentiu, porque ele não se via com capacidade suficiente para estar à frente da tarefa humana, né? Porque a ele cabia a tarefa humana, né, de organizar, de pesquisar, de adotar um método científico para trazer uma doutrina que iria abalar e transformar o mundo inteiro. E que não é acabada. Exatamente. Não é acabada. E ele diz isso de forma clara. Então, se nós raciocinarmos com os nossos valores, nós trabalhamos uma parte da nossa vida pensando sempre na aposentadoria. Certo? É assim? Isso é humano, ainda faz parte de nós. Miranda, hoje em dia, já fica ela nem se aposentou ainda. E tem várias fotos dela comprovando o meu relato na rede, se balançando lá com 6 gatos e água de coco. Mas eu pensei que você ia dizer que Miranda conta os meses para a aposentadoria. Isso também. Mas não é para ficar na inércia, é para ficar com um pouco mais de tranquilidade naquilo que é o salto, o balanço final do dinheiro. Veja o Facebook dela para ver aquela turma que ela carrega mas com olha ela lá. Meu filho, olha, mas realmente eu fico pensando, Jesus, olha, porque breve eu não vou pagar mais passagem. Para mim é uma vantagem. Sinceramente. Sinceramente. Quando eu vou para a ponta do lápis, aí o metrô, o ônibus e tudo mais, eu digo, quando a aposentadoria sair, aí vai ter um extra que eu vou ficar menos despreocupada. Aí dá para botar mais 2 gatos. Voltando a Kardec, vamos observar. Olha, os espíritos superiores foram tão sutis em despersonificar a doutrina que eles eles intuíram Kardec usar um pseudônimo, porque na realidade a tarefa do codificador está baseada na metodologia de Hipólito Leon Denis Arrivaio, não é? E quando ele assina Allan Kardec é um pseudônimo de quando ele foi um druida, tal, nas Gálias, mas a metodologia usada foi daquele cientista, daquele pedagogo, daquele homem que tinha um conhecimento profundo de educação e sabia como enunciar, elaborar as questões. Então, a ele nós devemos sim essa dedicação. O que veio direto de Hipólito Leon Denis Arrivaio foi toda uma preparação a nível da metodologia que ele usou. Lembrando que ele era discípulo de Pestalozzi, né? Alguém extremamente reconhecido. Foi um dos pioneiros na pesquisa sobre os fenômenos paranormais. Era membro de instituições ligadas aos sábios da época, sim, pesquisador, cientista, professor de várias disciplinas. Era um homem reconhecido. A própria gramática francesa, durante muitos anos... Eu estava pensando nisso agora. Foi a gramática que Allan Kardec trabalhou junto com Pestalozzi antes, depois ele levou adiante. E ainda hoje ela funciona lá na França. Então, assim, o nome dele era um nome muito reconhecido e respeitado, né? Você que está chegando agora aí, um ouvinte que está conhecendo a doutrina, é simpatizante, e não tem a menor ideia do que nós estamos falando. Então, o Allan Kardec, como a Miranda disse, era um homem muito reconhecido e respeitado internacionalmente. Então, se o primeiro livro que foi publicado, né, que foi o livro Dois Espíritos, o próprio nome já é sugestivo, né, de quem é o livro, é Dois Espíritos, mas tinha que ter alguém encarnado que respondesse, né, pela obra. E aí tinha que ser quem? O Allan Kardec. Só que o nome dele era Hipólito Leon Denis Arrivaio, que era um nome extremamente reconhecido, como disse o Aloysio, respeitado internacionalmente. O que ele não queria? Ele não queria que a obra fosse associada à pessoa dele, porque ele sabia que a obra não era dele. Ele trabalhou na obra, sim,
um trabalho, como eu já disse, que nós não temos como avaliar, mas o conteúdo da obra intelectual era dos espíritos. Aí, como a Miranda explicou, a sugestão dada pelos próprios espíritos era que ele adotasse um pseudônimo, e aí buscou-se o nome Allan Kardec, que era ninguém. Quem era Allan Kardec? Ninguém. Surgiu um livro lá, chamado Livro dos Espíritos. O que chamou a atenção do público? O título do livro, e não o nome do autor do livro, porque Allan Kardec era ninguém. Se colocasse lá Hippolyte Léon Denis Rivail, eu vi a pessoa falar, o senhor Rivail publicou um livro, não sei, mas quem era Allan Kardec? Então, o valor da obra tinha que ser pela obra. E o título já disse tudo, o Livro dos Espíritos. E esse valor da obra, ele veio num momento em que graçava no mundo ainda uma ideia do materialismo, tá? E com o iluminismo, certo, e outros movimentos ligados ao materialismo, e que, de certa forma, mexeu com as estruturas e os valores, tá? Porque mostrou uma série de coisas que até então não se tinha conhecimento, nem se tinha ideia de como era. Então, isto, quando você apresenta uma coisa nova, que mexe com estruturas, que mexe com valores, olha o que acontece. Olha o parágrafo seguinte. Pode ler, Miranda? Vamos lá. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados? É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar, fazendo o papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações se vêm quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar aos que sentem a ação dos raios solares que o Sol não existe. Fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais do que as que se lhe opõem, vede nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha. Para que triunfassem, era-lhes mister impedir que o espiritismo se manifestasse. Eis o motivo por que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Muito bem. Não tem como você conter a doutrina dos espíritos porque ela não está baseada no homem, no ser humano. Então os espíritos se manifestam em todos os lugares. Nós vemos aí em tribos indígenas que nunca tiveram contato com a humanidade terrena, e que eles têm lá as suas crenças também baseadas nas comunicações com os espíritos. Sim. Claro que usando outros nomes, mas você não tem um local desse planeta, uma religião onde não se reconheça a intervenção de seres do outro lado da vida. Essa relação de Deus com eles dão nomes diferentes. Né? Eu sempre faço uma diferença entre religião e religiosidade. Tá? A religiosidade está em todos nós, no ser humano, tá? Porque nós, no íntimo, nós temos uma certeza da existência de um ser superior, não há dúvida. Desde a mais remota antiguidade, que o homem criou deuses com D minúsculo, né? Que era Deus para tudo, né? Deus do trovão, Deus da colheita, Deus da reprodução, Deus da chuva, e vamos por aí afora, certo? Então, sempre reconhecendo essa existência de seres superiores, certo? Que velavam e que conduziam a humanidade dentro da sua caminhada. E com a unificação desses deuses, e nós passamos a ter um único Deus, certo? Isso está em nós,
A religião, eu vou dizer como eu vejo, certo? A religião é o caminho que cada um de nós escolhe para buscarmos nos aproximar desse Deus. Isso. É o caminho. Então, por isso que existem várias religiões. Religiões são opções do homem, certo? Mas são sempre caminhos, porque se nós formos verificar as religiões, nós vamos ver que elas todas têm a mesma base, certo? O mesmo fundamento, que é o amor. Certo? Então, agora, o que nós fazemos delas é que é diferente. Então, nós não podemos condenar nenhuma religião, nós podemos condenar os maus praticantes de cada uma delas. Certo? Essa que é uma realidade que nós devemos ter presentes em nós, porque não tem como ser diferente. Então, essa questão com relação ao Espiritismo, o Espiritismo é uma religião, vamos dizer assim, eu sempre fico na dúvida, até hoje nós discutimos, né? É religião ou é um código moral? Certo? Porque se nós fizermos uma comparação com as outras religiões tradicionais, nós vamos ver que é totalmente diferente a proposta. Certo? Mas, no entanto, tem repercussões morais para cada um de nós. Então, é um código moral ou é uma religião? Toda religião tem um código moral. Mas o Espiritismo não tem os rituais das religiões, não tem a hierarquia das religiões, não tem definições sem a presença, acima de tudo, do amor do Pai por nós. Então, isso faz com que o Espiritismo seja diferente. Sim. Seja diferente das demais religiões, mas pode ser considerado uma religião que nos orienta no nosso caminhar. Kardec fala sobre isso, né, no discurso em 1º de novembro de 1868. Eu não estava lá. Ele fala sobre isso, mas está escrito aqui. Então esse discurso ele vai dizer o seguinte, que se assim perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Aí ele vai esclarecer. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque Kardec dizia o que o Aloysio está comentando a ele. Sim. Não é. Aí o pessoal foi questionar ele, afinal, é ou não é? Ele explicou. Ele vai dizer por que ele não considerava uma religião como nós o entendemos. Eu estou com Kardec? Está com Kardec, hein? Você está indo bem. Estou indo bem. Aí Kardec continua explicando e dizendo o seguinte, ele não é uma religião propriamente dita porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma nova variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos, contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se como um título cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Kardec, brilhante como sempre nas explicações. Muito bem mostrando, né? Porque em essência... E o Aloysio realmente, que esteve ali ao lado de Kardec... Captei. Né, captou. Assessorando. Mas olha só... Assessorando aí, tá vendo? Mas olha só, a doutrina espírita, ela está ligada ao sentido etimológico da palavra religião, que é religarem. Por quê? Mas não é, por isso Kardec deixou bem enfatizado que não é nada de fora, não é ritual, porque é um caminho por dentro. Não é? É aquilo que faz o homem buscar Deus na sua significação mais profunda, que é a ligação da criatura com o Criador.
É isso aí. Estamos chegando já perto do final aqui do programa, mas queria aproveitar um outro trecho aqui, né? Acho que o Luiz, de certa forma, comentou, e que a pessoa pode ler e não entender, achar que está sendo uma certa soberba, né? Quando Kardec diz aqui, fazendo-se abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais do que as que lhe são opostas, como se, isso aqui está querendo dizer que a doutrina espírita é melhor, não é isso. Ele está querendo dizer que a doutrina espírita ela vem trazer, na sua parte filosófica, uma doutrina que é muito mais racional e palatável. Então, quando você diz que a vida é uma só, você entender e conciliar isso com a justiça e a bondade de Deus não é fácil. Eu admiro os nossos irmãos, né, que creem que a vida é uma só e que mantêm a sua confiança em Deus, a sua fé. Eu acho isso muito bonito, porque assim, para mim não há racionalidade. Como explicar uma criança que já nasce passando por tanto... Quem vai num hospital infantil se pergunta, meu Deus do céu, por que essas crianças estão passando por isso? O que elas fizeram para merecer isso? Aí vem algumas pessoas tentando dar uma justificativa e dizem, mas a culpa é dos pais. Elas estão pagando pelo pecado dos pais. Aí a ideia de Deus se torna mais hedionda. Porque Deus, por que não punir o pai e a mãe e punir a criança? Por isso que Kardec diz que, fazendo a abstração das qualidades da doutrina. Que qualidades são essas? A racionalidade. É mostrar um Deus justo. E isso muda completamente em relação à ideia que muitas religiões trazem da visão de Deus. Você sabe que foram essas indagações que levaram Jesus Gonçalves a ficar revoltado. Sim. No sanatório lá em Pirapitingui, porque ele via crianças dentro do sanatório com rancenias, né, que é chamado lepra na época mesmo, era muito mais grave a nível de segregação social, e ele não entendia que Deus é esse, porque eu, já com uma jornada de vida, com escolhas infelizes, que essa doença venha aflorar em mim, tudo bem, mas uma criança padecer as mesmas dores que eu estou padecendo, se não teve chance nessa vida de fazer nada errado, foi aí que ele vai encontrar a doutrina espírita. Aí ele ficava, né, só observando. Mas é uma conversa longa, fica para outro dia. Mas não fica não. Isso aí não vamos deixar no ar, não. Porque isso aí é uma coisa que é fundamental. Porque dentro do cristianismo são as religiões, ou o conjunto de religiões que seguem os ensinamentos do Cristo, né? Dentro do cristianismo, a única religião, ou código moral, que tem a reencarnação é o Espiritismo. E sem a reencarnação, nós vamos continuar, todos nós, com as dúvidas de Jesus Gonçalves. E de uma forma muito clara, né? Porque no hinduísmo, nós até vamos encontrar a ideia da reencarnação, sim, mas não devidamente estruturada como faz a doutrina espírita. Dentro de uma ideia filosófica racional, né? E aliada à ciência. Isso aí. Então, com isto chegamos ao final de mais um programa. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então vamos nos despedindo, marcando já um próximo encontro, na próxima oportunidade, e desejando a todos que nós possamos refletir e adotarmos as conclusões de nossas reflexões. Muita paz para todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza,
para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, no ano de 1859. Ainda estamos em março e recebendo aqui hoje novamente o nosso parceiro, né, Renato? Francisco de Assis. Renato, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, todos aqui, Francisco de Assis também. Boa noite para todos, com certeza. É isso aí, vamos, sem mais delongas, né, Renato, entrar logo nesse próximo capítulo aqui, porque é um capítulo bem longo, né, que a gente viu aqui que é bem longo. Temos uma leitura muito grande aqui, antes das perguntas, né? Sim, antes das perguntas. E eu colei de novo. É mesmo? Ah, colei novamente. Isso aí vai mais 5 reencarnações, só por causa disso. É o item que termina o mês de março. É mesmo? Olha só, eu já dei uma olhadinha nas páginas lá na frente. Ó, que doideira. Pois é, então, né? Vamos lá, vamos sem lá. mais delongas. Plínio, o Moço. Carta de Plínio, o Moço. Assura, livro 7, carta 27. Hoje a gente vai revezar aqui, tá, galera? Porque é muita coisa na minha cabeça, não vai dar não. A gente vai ter que revezar na leitura aqui. Vamos lá. O repouso que desfrutamos permite que ensineis e me permite aprender. Gostaria, pois, de saber se os fantasmas têm algo de real, se têm uma verdadeira fisionomia, se são gênios ou se não passam de imagens vãs, delineadas por imaginações perturbadas pelo temor. O que me leva a crer que há verdadeiros espectros. O que me leva a crer que há verdadeiros espectros é o que me disseram ter acontecido a Curtius Rufus. Na época em que ele não possuía nem fortuna, nem nome, havia acompanhado a África aquele a quem coubera o governo. Ao cair da noite, passeava sob um pórtico, quando uma mulher, de imagem e de beleza sobre-humanas, se lhe apresentou e disse-lhe: Eu sou a África. Venho predizer o que te vai acontecer. Irás a Roma, ocuparás os maiores cargos, e em seguida voltarás para governar essa província onde morrerás. Tudo aconteceu como ela havia predito. Conta-se mesmo que, ancorando em Cartago e saindo de sua nave, a mesma figura se apresentou diante dele e veio ao seu encontro sobre a margem. O que há de verdade é que ele caiu doente e, julgando o futuro pelo passado, a infelicidade que o ameaçava pela boa sorte que havia desfrutado, logo desesperou de sua cura, a despeito da opinião otimista de seus. Mas eis aqui outra história, não menos surpreendente e bem mais aterradora. Vou narrá-la tal qual a recebi. Havia em Atenas uma casa muito grande e muito confortável, mas desacreditada e deserta. No mais profundo silêncio da noite, ouviam-se ruídos de ferros, e caso se prestasse mais atenção, um ruído de corrente, que de início parecia vir de longe para em seguida aproximar-se. Logo surgia um espectro semelhante a um velho, muito magro, bastante abatido, com uma longa barba, cabelos arrepiados, corrente nos pés e nos pulsos, que sacudia horrivelmente. Daí, noites horríveis e sem sono para aqueles que habitavam essa casa. A insônia com o tempo trazia a doença, e a doença, aumentando o medo, era seguida de morte. Porque durante o dia, embora o espectro não aparecesse mais, a impressão que dera o remetia sempre diante dos olhos, e o medo passado gerava um novo. Por fim, a casa foi abandonada e deixada inteiramente ao fantasma. Se lhe colocou, todavia, uma placa para advertir que estava para alugar ou à venda, no pensamento de que alguém, pouco instruído de um desconforto tão terrível, pudera ser enganado. Eu lembrei aqui, antes do Francisco ler mais uma parte, né, do Louquinho de Baione. Sim, bem lembrado. Lá no início, né, do nosso estudo da Revista Espírita. Acho que ainda em janeiro ainda, né? Foi em janeiro, né? A questão com relação ao fantasma, sim, a gente conversou bastante sobre, né, essas situações, né? Os espíritos podem parecer fantasmas e tudo mais, enfim, né? Eu lembrei bem lembrado disso aqui, muito, né, Bill? Muito bem lembrado, muito com bem certeza. lembrado. Isso aí.
Continuando. O filósofo Atenodoro veio de Atenas. Viu o aviso e perguntou o preço. A modalidade fez que desconfiasse. A modicidade fez que desconfiasse. Procurou informar-se. Contaram-lhe a história e, longe de interromper o negócio, cuidou de concluí-lo sem demora. Instalou-se e, à tarde, ordenou que preparasse seu leito no aposento da frente, que lhe trouxessem suas tabuinhas de escrever, sua pena e uma luz, e que as demais pessoas se retirassem para os fundos da casa. Temendo que sua imaginação chegasse a um temor tão frívolo que o fizesse acreditar em fantasmas, aplicou sua mente, seus olhos e sua mão a escrever. No início da noite, um profundo silêncio reinou pela casa, como por toda parte. Em seguida, começou a ouvir o entrechoque de ferros e barulho das correntes. Não levantou os olhos nem deixou sua pena. Tranquilizou-se e esforçou para escutar. É assim mesmo, né, Bill? Vamos fazer uma pausazinha aqui, rapidamente, né? Evidentemente que tem que ter um médium de efeitos físicos por perto, tem que ter para a execução do fenômeno. Novamente, laboratório do mundo invisível. Os espíritos vão se manifestando, impressionante. Pessoal, eu estou falando muito do laboratório do mundo invisível, né? Tá lá no livro dos médiuns, a gente repete sempre isso aqui, já há vários programas. Porque recentemente eu fiz um trabalho, né, de estudo com relação a essa parte do livro dos médiuns. E olha o que a espiritualidade faz conosco, né? Remete a gente aqui às situações que justamente o próprio Kardec coloca no livro dos médiuns. Exato. Ele traz um exemplo lá que está citado na Revista Espírita, tá? Então, a gente precisa entender que para a realização de certos fenômenos precisa ter ali outros elementos. Necessariamente, né, Bill? Um médium. Né? Necessariamente um médium para que aquilo possa acontecer, para que você possa ouvir barulho de corrente. Não significa dizer que existam correntes materialmente falando. E correntes que a gente possa pegar, que a gente possa... Tangíveis, né? Tangíveis, perfeito, Francisco. Sim. Tangíveis, né? Que tenha tangibilidade, que tenha ponderabilidade. Não necessariamente isso, mas o necessário para que o espírito possa mostrar que as correntes estão balançando. Exatamente. E isso me faz uma grande referência aos momentos em que, tanto na história na medieval, né, acorrentavam-se pessoas, e mais recente, na escravidão. Exatamente. Né, Bill? Na verdade, para ele, as correntes existem. Ele está ali para atacar, para amedrontar, mas aquele ruído que surge ali é próximo daquilo que nós identificamos como sendo correntes, né? É uma forma da gente identificar. E aí ele busca ali, através da mediunidade, busca a natureza, os espíritos têm essa condição, né? A despeito daquele que não usa a sabedoria, mas só utiliza a inteligência, eles têm como buscar no círculo dele, né? Ali no meio, situações que nos remetam àqueles ruídos, àqueles barulhos que nós identificamos como sendo tal ou qual. Né? Perfeito. Só colocando que a forma como ele se manifesta tem um propósito, né? E essa intenção é provocada através dos sentidos. Perfeito. Continuando. O ruído aumentava e se achegava a ele. Parecia surgir ao lado da porta do quarto. Ele olhou e percebeu o espectro, tal qual lhe havia descrito. O fantasma estava de pé e o chamava com o dedo. Com a mão, Atenodoro fez um sinal para que esperasse um pouco, continuando a escrever como se nada estivesse acontecendo. O espectro recomeçou o barulho com as correntes, ferindo os ouvidos do filósofo. Este olhou ainda uma vez e percebeu que continuava sendo chamado com o dedo. Então, sem mais demoras, levantou-se, tomou a luz e o seguiu. O fantasma marchava a passo lento,
como o peso das correntes o oprimisse. Chegando ao pátio da casa, desapareceu de repente, deixando ali nosso filósofo, que apanhou ervas e folhas e as colocou no local em que ele o havia deixado, a fim de o poder reconhecer. No dia seguinte, foi procurar os magistrados e pediu que mandassem escavar aquele lugar. Cavaram e encontraram ossos ainda presos às correntes. O tempo havia consumido as carnes. Depois de tudo, foi cuidadosamente reunido. Fizeram o enterro publicamente, prestaram ao morto as derradeiras homenagens, e desde então nada mais perturbou o sossego daquela casa. É isso aí, pessoal. Esse é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Ainda estamos em março. Aquilo que parece absurdo não é, né, Bill? Ghost, mais Sim. uma vez, né? A gente já falou sobre aqui algumas vezes, né? A gente lembra de tantas e tantas situações que a gente vê ali, né? Do espírito ainda muito materializado, muito ligado a certas situações, não é? Enfim, mas eu queria lembrar muito mais de poltergeist, o fenômeno, né? Em que constrói-se casas, um condomínio em cima de um lugar onde foi um cemitério. Aí você imagina quantos e quantos espíritos ainda estão ali sentados, aguardando que aquele espectro, aquele, né, corpo físico que está se deteriorando ou que já se deteriorou, e aqueles ossos voltem a ter vida novamente. Exatamente. Nós não estamos falando nenhum disparate. Não estamos falando nenhum disparate, não, porque isso ocorre. Sim. Ocorre. E nós encontramos na doutrina espírita a grande necessidade, né, que mentores espirituais nos fazem, nos sinalizam de orarmos pelos desencarnados. Sim. É super importante, né, Bill? Sim. Tirando a parte fictícia, né, que ela obviamente tem no filme, né, há muitas coisas ali que partem de um princípio real, né? Renato lembrou bem essa questão do poltergeist. Eu devo confessar que eu tinha um medo daquele senhorzinho que vinha cantando uma música ali, Deus está, alguma coisa assim, com um chapéu, lembra? Um chapéu, tinha um medo daquele senhor. E realmente o poltergeist era um programa que era impactante para mim eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu era moleque ainda. Mas que faz parte de uma possibilidade ali, né? De espíritos que locais onde habitaram muitos espíritos. Nós temos várias histórias aí de mansões, de casas consideradas mal assombradas, de espíritos que estão ali, que têm muito apego e querem realmente permanecer naquele local ali. É isso. Né? Exatamente. Espíritos que ficam presos a portas, a paredes que não queriam que fossem construídas, não é? A paredes que foram demolidas, né? A reforma de uma casa. Espírito fica preso a uma roupa, fica preso, né, a essas situações. E com certeza. E podem realmente acontecer de né, fazerem isso, provocarem esses fenômenos, não é? Então, o Kardec vem trazendo para a gente aqui e passar essas impressões, né? Fazer esse laboratório que eles fazem, né? Aqui, estamos recebendo uma visita no programa Luz na Penumbra, Bill Fabiano Cordeiro. Vou deixar você falar, Bill. Acabou de adentrar aqui os nossos estúdios, Estudo B, né? Exatamente. Nosso querido parceiro e amigo João Nogueira. Seja bem-vindo, meu parceiro, ao Luz na Penumbra. Obrigado. Eu acho que isso é exploração, né? Trabalho escravo, quase. Eu estou aqui desde manhã cedo, vocês ainda me chamam para fazer desde terça-feira com a gente, né? É verdade. Desde terça-feira. Desde muito. Mas é um prazer estar aqui, esse estudo maravilhoso. Todo Luz na Penumbra. Eu acabei de gravar também o estudo Luz na Penumbra, de obras póstumas. E é muito importante, como eu sempre digo, a codificação é a base de tudo. Exato. Nós podemos ler qualquer livro, mas se nós não tivermos a base, que é a codificação, a gente vai acabar aceitando coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? Exatamente. Perfeito, João. Seja bem-vindo. Obras
que complementam, né? Que auxiliam a codificação são muitas, mas a codificação não precisa de complemento, não precisa de auxílio, né? Verdade, né? verdade. Ela já está completa para a gente aqui, mas são importantes, obviamente as outras obras são importantes, como é a Revista Espírita, né? Mas sempre de braços dados com a codificação, não é isso? Exato. Né? Quem continua lendo agora? Agora sou eu. Bom, o que acabo de relatar, eu o creio sobre a palavra de outrem, ou outrem, mas eis o que posso assegurar aos outros sobre a minha própria fé. Tenho um liberto chamado Marcos, que absolutamente não é ignorante. Estava deitado com o seu irmãozinho, quando lhe pareceu ver alguém sentado ao seu leito e que aproximava-se uma tesoura de sua cabeça e chegava a cortar-lhe os cabelos acima da fronte. Quando o dia nasceu, percebeu que os cabelos haviam sido cortados no alto da cabeça e estavam espalhados à sua volta. Pouco depois, semelhante aventura aconteceu com um dos seus familiares, e não mais me permiti duvidar da veracidade da outra. Um de meus jovens escravos dormia com seus companheiros no lugar que lhes era destinado. 2 homens vestidos de branco, é assim que eles o contavam, vieram pela janela, raspando-lhe a cabeça quando estava deitado, e se foram, como tinha vindo. A luz do dia seguinte, encontram-no tosquiado, como haviam encontrado o outro, e os cabelos cortados achavam-se esparsos no chão. Renato Souza. Nossa, aí, tá vendo? Ele continua dizendo assim para fechar e a gente depois entrar nas perguntas que foram feitas ao espírito, né? Essas aventuras não teriam nenhuma consequência se eu não fora acusado, diante de Domitien, sob cujo reinado elas ocorreram. Eu não teria escapado se ele vivesse, porque se encontrou em sua pasta para papéis um requerimento contra mim, feito por Caros. Daí se pode conjecturar que, como de costume dos acusados, é negligenciar seus cabelos e os deixar crescer. Aquele que os haviam cortado, os meus criados assinalavam que eu estava fora de perigo. Vos suplico, pois, colocar toda a vossa erudição em ação. O assunto é digno de uma meditação profunda e talvez não seja indigno de que me partilheis vossas luzes. Se segundo vosso costume balançardes as 2 opiniões contrárias, fazei todavia com que a balança penda de algum lado, para me tirar da inquietação na qual estou, porque não vos consulto, senão para nela não mais estar. Adeus. Isso aí. Respostas de Plínio, o moço, às perguntas que lhe foram dirigidas na sessão da Sociedade, no dia 28 de janeiro de 1859. Aí vem uma evocação, né, Bill? Vem uma evocação dele aí, né? E tudo pra gente poder dar continuidade. É você quem lê? Já nem sei mais, viu? Já nem sei, mas a gente se descontrai muito no programa. Isso é bom demais, né, livre, né? Hoje a gente tem que ficar um pouco mais aqui, que temos a diretoria daqui dentro, então a gente tem que ficar mais tranquilo. Tem que ficar mais esperto. Não, né? Ficar mais, né? É complicado. Ficar mais esperto. Vamos fingir que a gente é sério aqui, né, Renato? Vamos fingir. Senão... Não, inclusive a gente eu já fiz até, né, assim, a minha propaganda aqui. Falamos da consolação de Jesus aqui no outro programa. Renato já tirou dele, já tá tudo certinho. Falei, já demos os méritos, os créditos. Esqueci de um nome, voltei a falar de novo, né? Era o nome de todo mundo, né? Tá tudo certo. Então, né, Chiquinho? Tá correto. É isso aí. Então, certíssimo. Vamos lá? Então vamos lá. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Falar e eu responderei. A pergunta 2 é o seguinte. Embora estejais morto há 1743 anos... Nossa... tendes recordação de vossa existência em Roma ao tempo de Trajano? Resposta. Por quê? Pois nós espíritos não poderíamos nos lembrar. Vos lembrais bem dos atos de vossa infância. O que é, pois, para o espírito uma existência passada, senão a infância das existências pelas quais deveremos passar, antes de atingirmos o fim de nossas provas? Toda a existência terrestre, ou envolvida no véu material,
é uma aproximação com o éter e, ao mesmo tempo, uma infância espiritual e material. Espiritual, porque o espírito está ainda no início das provas. Material, porque ele não faz entrar senão nas fases grosseiras pelas quais deve passar para se depurar e se instruir. Aquela questão que a gente falou, Bill, daquilo que você pode se lembrar, né? Daquilo que importa para você na próxima reencarnação. O orbe que você vai ingressar importa para você, não para os outros. Importa para os outros, não importa para você tudo que você vai passar. O que você teve permissão de ver na vida passada, não é? De enxergar do que você fez, principalmente de bom, porque é isso que vai ser a alavanca, que vai servir de luz para você caminhar, para você prosseguir. Né, Bill, Chiquinho, João? É isso aí, João. Eu pensei que 1.700 anos depois a gente ia esquecer de tudo, João. Eu acho que não. O que a gente pensa, a gente confunde muito o cérebro com nós, espíritos. Tudo que está dentro do espírito, nada é esquecido. Jesus, certamente, que hoje é um espírito puro, ele se lembra da sua infância espiritual, de toda a sua carreira espiritual, de todos os seus tropeços, sim. Porque sim. Tem gente que acha que Jesus não tropeçou, que foi em linha reta, né? Feito pronto, né? Pois é. Mas não, teve seus momentos, e aí é que está. Tudo isso faz parte da nossa evolução, todos os tropeços, todos os erros fazem parte da nossa evolução. Se nós não errarmos, nós não vamos sofrer as consequências do erro, e se nós não sofrermos as consequências do erro, e eu não estou falando aqui de ter doença, sofrer a consequência é ter, de repente, uma decepção com alguma coisa ou com alguém, e aí a gente não aprende. Aí, nós precisamos disso para a gente aprender, para a gente ganhar maturidade. Somos espíritos ainda muito infantilizados para a gente ter já maturidade, não é, Chiquinho? Com certeza, né? O aprendizado se dá de diversas formas, né? E a elevação se dá de diferentes caminhos. Mas importa que não venhamos a parar, né? Por causa de termos equivocado diante da marcha, né? Certa vez, eu lembro de uma passagem no livro em que um espírito que cooperava na atividade de uma casa se encontrou com Bezerra de Menezes no plano espiritual e, tomado pela vergonha, não se deixou dialogar com Bezerra, queria ficar a porta cerrada, porque ele falava: Bezerra, eu errei muito. Bezerra, né, consolando, fala: o erro também ensina. Exatamente, é isso. Chegamos ao final de mais um Luz na Penumbra, Revista Espírita do ano de 1859, agradecendo hoje a presença de João Nogueira. Obrigado, João. Eu que agradeço. Estamos juntos, Renato, meu parceiro. Um grande abraço a todos. Francisco. Muito boa noite a todos. Beijo no coração, pessoal. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.